Fala ciclista, bem-vindo ao vlog número 2 deste rumo à Nacional 2. Hoje vamos falar sobre problemas no joelho. Eu tenho um problema no joelho há muitos anos e os médicos dizem que o nome desse problema é condromalácia, também conhecido como condropatia. Há poucos dias, depois de um pedal, eu estava a relaxar e a dar aquele banho de gato na bike e ouvi uma live de um amigo meu que conversava com um colega sobre exercícios de mobilidade e flexibilidade. Eu fiz uma pergunta sobre o meu problema específico e a resposta que eles deram foi muito interessante. E agora, roda a vinheta. Os discos vão perdendo, vão desidratando, sacou? Então a vida já vai fazer isso com você. Então, cara, se você puder um pouco inverter isso aí, cara, isso aí é saudável para todo mundo. E aí, pergunta aí Temos aqui a pergunta do André. Eu tenho uma condromalácia no joelho esquerdo. Existem exercícios de mobilidade e flexibilidade que eu preciso fazer, mais ou alguns a evitar? Explica aí só muito rápido o que é uma... Então, cara, o que eu te aconselho, André, é o seguinte: você tem que fortalecer a tua musculatura da coxa, sacou? E você tem que pensar no mecanismo de lesão. O mecanismo de lesão é quando você dobra o seu joelho, né? E você não tem essa estrutura, acaba que esses... Não tem essa estrutura, não. Sua estrutura não é forte o suficiente e acaba rolando esse toque da patela aqui em cima na cabeça do fêmur e começa a dar aquela dor. Então, você tem que fazer exercícios para reto femoral, para o quadríceps, para a perna, para a coxa, de uma forma geral. E, cara, com a perna esticada. Outros exercícios com amplitude menor. Ah, não, se eu fizer uma cadeira extensora só numa amplitude, cara, ok. Vai ajudar, mas o que eu passo, até para a gente pensar em hand motion, você ter uma amplitude boa para realmente você trabalhar, não uma fibra específica, mas trabalhar a coxa inteira, são exercícios isométricos, mas pode ser exercícios também concêntricos também. Então, vou te dar um exemplo. Apoiou o braço, perna reta, ó. Tá. Peças da coxa, ó. Reto femoral. Entendeu? Depois, por dentro, ó. Pá. Adutores. Pá. Depois, abdutores. Ou seja, acaba por ter toda a estrutura de estabilização do fémur na bacia. Isso. Ou seja, e, cara, e sem gerar mais isso daqui, ó. Porque assim, ele ao fazer ciclismo, de certeza absoluta que não deve ser falta de força no quadríceps. Sim, não. Não. Interno, baixo de esternum devem estar fortíssimos. Sim. Agora, então, faz exterior de coxa também, né, Bruno? Isso que eu ia falar. De um banco, né? Tinha que estar com um banco aqui para fazer com a perna esticada, mas eu trabalho para condopatia, eu trabalho sempre a perna inteira e sem dobrar o joelho, tentando evitar ao máximo esse trabalho aqui, que já é um trabalho repetitivo, ainda mais ciclismo, é um trabalho de muita repetição. Então, eu tento estimular de uma forma diferente do mecanismo de lesão. Entendeu? Ou seja, agora, passa sempre por ganhar... Desculpa, Marco, fala. Ou seja, passa sempre por ganhar força, ok? Ou seja, trabalho de força diferente da estimulação que já é feita. Ou seja, isometria, cadências lentas, não é? Porque se calhar poucas repetições, mas com isso, segura aqui, segura a perna. Posso trabalhar. Aí, a gente entra naquilo. Propriocepção. Como que eu faço? Estou aqui, perna subiu. Não precisa subir com ela reta. Faz aqui um movimento. Gira. Faz ela para um lado, para o outro. Gira para cá. Ó. Gira para frente. Para um lado, para o outro. Entendeu? Criar esses tipos de movimento, mas sem dobrar o joelho. Sem dobrar o joelho. Para evitar o mecanismo da lesão. Isso é uma coisa básica, assim.
André, o que nós também te podemos aconselhar mas isso lá está, tem que ser uma análise mais individualizada, é perceber qual é o teu nível de força entre o quadríceps e o posterior. Porque assim, o que segura o fémur e o húmero não, a tíbia, o que segura o fémur e a tíbia é mais a patela, é os músculos que envolvem a articulação, quer os da frente, quer os de trás. Se existe mais força à frente, os músculos da frente vão repuxar, ainda que milimetricamente, vão repuxar a estrutura óssea para a frente, ou seja, a tua tíbia, em vez de ficar alinhada, a tua tíbia vai sair um bocado para a frente. É a rotação, não é esta flexão. Okay, que vai contra a contramalácia e vai provocar essa. Isso tenta perceber a nível de quase certeza que não é o quadríceps, porque se fazes ciclismo, o quadríceps há de estar forte, ainda que o teto femoral, que é o músculo no centro da perna, pode estar fraco ou pode nem sequer estar ativo, mas eu apostaria na parte de trás da perna, no posterior, para saber se está forte, se não. E aí já tem que ser outros tipos de... Foi muito bem tocado por você, porque eu penso muito em corredor, né? Então, o corredor, geralmente, é o posterior de coxa dele está forte, que ele está sempre puxando o calcanhar para trás, mas a coxa não está. Então, eu penso muito no trabalho aqui do reto femoral, mas foi muito bom. Pensando em ciclista, realmente... Individualidade de cada pessoa Exato. E, cara, e outra coisa, só para fechar para ele. Cara, alongamento também vai ser bom para ele, porque pensando justamente nesse desequilíbrio muscular, às vezes é falta de força, mas às vezes é encurtamento de uma musculatura que você usa muito mais, sacou? E que às vezes ela está um pouco mais encurtada do que a outra, começa a dar um desequilíbrio que você falou, e aí contato de partes ósseas, e uma coisa para ele, se ele ainda estiver aí, eu não sou médico, mas, cara, clássico para condropatia tem que tomar condroitina, glucosamina e MSM. É um composto básico que isso é clássico, não tem contraindicação. Agora, não é assim, não é que você toma e acaba a dor na hora, né? Você toma ele durante um mês, no segundo mês... E aos poucos ele vai protegendo a sua articulação. Agora, para quem tem condropatia, cara, condroitina, glucosamina é um ótimo remédio. Ele já deve até usar, né? Reduzir a inflamação do corpo e, em especial, a estrutura musculoesquelética. Uma situação como o André, que tem pouca força no posterior, ou seja, tem pouca contração com ele alongado. Pode ser um bom exercício de mobilidade, ou seja, descer o deadlift, fazer ali uma pausa e depois voltar a subir, contraindo o posterior da coxa. Por isso, nunca podemos definir, olha, tu tens um problema de flexibilidade, ou tu tens um problema de mobilidade, ou tu tens um problema de força, porque normalmente isto está tudo capsulado. Interligado, ok? Obrigado, Marco e Diogo, pela resposta tão completa que vocês deram. Eu continuei em contato com o Marco depois desta live e ele tem-me dado algumas dicas e sugestões que têm ajudado imenso. Eu vou partilhar isso com vocês mais tarde, então para que não percam nada, subscrevam-se no canal, deem um like neste vídeo ou podem dar um dislike se estiverem de mau humor. Vemo-nos no próximo episódio. See ya!